Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Theo Takaya está aqui para a gente começar mais essa semana. Theo, começamos aqui essa semana com o mercado já precificando mais cautela. Acabei de trazer aqui o boletim em focos e olha, Selic voltando para o patamar dos 12,25 no final desse ano. Bom dia, meu querido. É isso aí, Débora. Bom dia. Guerra, infelizmente, continua no Oriente Médio, né? E nesta semana teremos super quarta, decisão do Fed nos Estados Unidos, Copom aqui no Brasil, né? Mas não são só esses dois bancos centrais aí que irão decidir sobre o rumo dos juros em tempos de conflito, né? Também teremos nesta semana decisões de política monetária na Europa, com o BCE e o BOE, né? O Banco da Inglaterra, no Japão com o BOJ e na China com o PBOC, né? Claro que a decisão do Fed é a mais aguardada, porque tem impactos globais, né? Ela mexe diretamente aí com o comportamento do dólar. O consenso do mercado é que o BC americano vai manter as taxas de juros por lá entre 3,5% e 3,75% ao ano, ainda que dentro do Comitê de Política Monetária haja aí alguns votos dissonantes, né, de membros indicados por Trump ou que apoiam o seu governo e que serão favoráveis aí a um novo corte de juros nessa reunião. Mas com a guerra pegando fogo, né, alguns analistas já estão prevendo aí suas apostas para os juros americanos ao longo deste ano, já estão revendo, melhor dizendo, né, suas apostas. O Barclays, por exemplo, passou a prever aí apenas uma redução, né, nas taxas neste ano em setembro, ao invés de duas, né, em junho e dezembro. Com isso, uma das apostas de corte do banco foi empurrada para março de 2027. O banco cita aí justamente o maior risco de alta da inflação por causa do conflito no Irã e a disparada do petróleo, né? Mas apesar das incertezas sobre a guerra, né, os sinais de desaceleração da economia americana reforçam pelo menos um corte de juros pelo Fed neste ano. A segunda leitura do PIB do quarto trimestre, divulgada aí na sexta-feira, mostrou um crescimento de apenas 0,7%, né, bem abaixo da primeira leitura, que tinha sido de 1,4%. Na agenda de indicadores econômicos para essa semana lá fora, teremos aí a inflação ao produtor, o PPI americano de fevereiro, que sai na quarta-feira, horas antes aí da decisão do Fed. Para hoje, temos o índice Empire State de atividade industrial em março, que sai daqui a pouco às 9h30, e às 10h15 sai a produção industrial de fevereiro, né, com previsão de alta de 0,4%. E às 11 horas é a vez do índice NHB de confiança das construtoras em março lá nos Estados Unidos. Na China, saiu na madrugada de hoje aí o dado de produção industrial, né, que cresceu 6,3% no primeiro bimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, e veio acima da previsão dos analistas, que era de alta de 5,5%. Também por lá na China, tivemos o dado de vendas no varejo, aí, que cresceu 2,8% no bimestre, acima do consenso do mercado, que era de uma alta de 1,5%, Débora. Pois é, e parece que as expectativas, né, do mercado estão bem divididas, né, já para esse Copom por causa da guerra. Como que vai ser essa decisão? É com muita emoção, certamente, né, Theo? Com certeza, Débora, né? Não tem nada definido até agora. E a perspectiva de uma guerra mais prolongada aí, com o petróleo operando acima dos US$ 100 e pressionando a inflação, gerou muita especulação aí no mercado de juros futuros aí na semana passada, né? De que o Copom acabe limitando o corte da Selic nessa quarta-feira para apenas 0,25 ponto percentual, ou até mesmo opte por uma manutenção da taxa nos atuais 15% ao ano, né? Na sexta-feira, os economistas aí de pelo menos dois grandes bancos, né, o Itaú e o BNP Paribas, reduziram aí suas estimativas de queda para a Selic. Até então, aí convencido de que o BC abriria o ciclo de relaxamento monetário com meio ponto, o Itaú mudou a sua projeção para um ajuste inicial de apenas 0,25, né, citando a incerteza associada a essa alta relevante do petróleo. O Itaú afirmou, né, no relatório, que o Copom deve deixar claro no comunicado está pronto para interromper qualquer ajuste da Selic, caso o choque do petróleo se prove mais persistente ou maior que o previsto. As dúvidas relacionadas à duração do conflito no Irã também fizeram aí o BNP Paribas ajustar sua expectativa, que era de meio ponto, para apenas 0,25. O banco cita a inflação persistente em serviços e o mercado de trabalho resiliente, além da questão da guerra, é claro. Lembrando, né, que na sexta-feira, depois aí de 312 dias aí sem aumento, né, a Petrobras anunciou o reajuste no preço do diesel em 11,6%, um dia após o governo ter zerado aí alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre o combustível, né, para tentar minimizar o impacto desse reajuste. Seja como for, né, os efeitos colaterais da alta do petróleo sobre a inflação e as sinalizações de Trump de que vai intensificar os ataques no Irã abalaram aí não só as apostas para a Selic
no Copom desta quarta-feira, como para todo o ajuste do ciclo, né, ao longo do ano, aí, como você acabou de mostrar no Boletim Focus, né, subiu de 12 para 12,25. Né, o mercado já projeta aí uma redução mais lenta dos juros ao longo desse ano e talvez a Selic, né, não vai mais chegar aos 12%, talvez fique aí em torno dos 13%, independente de como a coisa vai piorar. Né? Vamos acompanhar, Débora. É isso. Bom, e a guerra já entrou nessa terceira semana, né, Theo? Sem qualquer sinal de alívio ou de um fim próximo. E Donald Trump quer mais, né? Exatamente, né? O conflito no Oriente Médio já chega na sua terceira semana, sem negociações diplomáticas e ainda com novas ameaças do Trump, né? Que prometeu atacar o Irã com muita força, segundo as palavras dele, aí nos próximos dias, esvaziando a sua própria previsão aí de que a guerra acabaria em breve. O Pentágono, né, estima aí que a guerra deve durar pelo menos aí mais 4 a 6 semanas. E apesar da crescente pressão política e também eleitoral lá nos Estados Unidos, o Trump afirmou ontem aí que as condições ainda não são boas o suficiente para um acordo com o governo do Irã, que coloque aí um ponto final nessa guerra. Ele renovou os apelos para que os aliados dos Estados Unidos ajudem aí a garantir a segurança do Estreito de Hormuz, né, por onde passa um quinto do petróleo consumido no mundo. Trump disse que está conversando aí com 7 países para proteger essa rota marítima que é importantíssima para o mercado de petróleo. Mas ele admitiu aí que algumas nações procuradas preferem não se envolver no conflito e ainda ameaçou a OTAN, né, de um futuro muito ruim, segundo as palavras do Trump, se não ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Já o Irã disse que o estreito está aberto, menos para os navios americanos e israelenses. Enquanto isso, o petróleo do tipo Brent, né, continua aí operando na casa dos US$ 100 o barril no início das negociações desta segunda-feira. Mas como a gente não vive só de guerra, vamos falar rapidinho da agenda dos mercados aí para essa semana aqui no Brasil. Né? Além do Copom na quarta-feira, temos hoje, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o IBC-BR, né, a prévia do PIB, que é medido pelo Banco Central e que deve mostrar um crescimento de 0,8% em janeiro, revertendo a queda de 0,18% observada em dezembro. A safra de balanços também segue a todo vapor. Né? Hoje temos os resultados da Natura, da Sabesp e da Itaúsa. Amanhã é a vez da Eco Rodovias. Na quarta tem CVC, MBRF, Minerva, Petrorecôncavo, Positivo e Vivara. Semig e Cirela saem na quinta e a fertilizante Seringer na sexta-feira, Débora. É isso. Vamos aguardar então, meu querido. Obrigada por todos os destaques. Forte abraço para você, todo o time aí do BDM. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.